A partir de agora, a Start apresenta Agro na Start, com Larissa Schaefer. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Agro na Start comigo, Larissa Schaefer. Em um oferecimento de Uninter, Centro Universitário Polo de Passo Fundo, faça sua graduação ou pós-graduação. Entre em contato pelo WhatsApp no 54-98108-8607 ou venha fazer uma visitinha aqui na Saldanha Marinho 276 Centro, esquina com a Uruguai. Hoje o assunto é sobre a declaração estadual do rebanho bovino e como convidada a gente tem aí uma moça médica veterinária responsável então pela Inspetoria da Defesa Agropecuária aqui de Passo Fundo e é para quem eu vou tirar meu chapéu hoje, a Ana Paula Borim. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Larissa? É um prazer estar aqui falando sobre a Declaração Anual de Rebanho, que envolve todos os animais de produção. E é muito importante essa conversa com vocês, porque é uma declaração obrigatória. Então, nós precisamos disseminar a informação de que é o momento dos criadores, dos produtores rurais, ir até a inspetoria realizar essa declaração de rebanho. Certo, e se tem uns dados, né, do ano passado que cerca de 80% do rebanho das pessoas, né, teve adesão para essa declaração do rebanho. Então, como é que é a expectativa para esse ano? Qual que é a importância de se fazer a declaração e o que é a declaração? Acho que a gente pode começar por aí, né? O que é a declaração? Então, a declaração anual é o momento oportuno do ano, no caso agora, até dia 15 de junho, para os criadores que possuem cadastro junto à inspetoria realizar a declaração dos seus animais. O que é isso? É informar exatamente o número de animais de produção que possui na sua propriedade, separado por sexo e idade, além, é claro, de fazer uma atualização dos seus dados cadastrais. E qual que é a expectativa que a Defesa Agropecuária tem de declarações esse ano? E nós esperamos que o índice ele aumente, principalmente porque nesse ano é a primeira vez que foi liberado para os criadores realizar a declaração online. Então é mais uma forma, né, dos criadores, é a facilidade para os criadores realizarem essa declaração. E especialmente aqui para a cidade de Passo Fundo, eu entendo que é uma forma muito oportuna. Por quê? Pela característica dos sistemas de produção, sistemas produtivos que a gente tem aqui. Nós temos uma quantidade muito grande de criadores de equinos, então são pessoas que participam de rodeios, principalmente, que trabalham no horário comercial e que muitas vezes têm dificuldade de ir até a inspetoria no horário comercial para realizar a declaração de forma presencial. E agora, este ano, eles podem fazer de forma online. E o outro benefício para eles é que é na mesma plataforma que eles já manipulam para emitir GTAs, né, para evento agropecuário. E o que acontece com a outra porcentagem que não faz a declaração? Todos os criadores que não forem até a inspetoria ou não realizarem de forma online a declaração anual até a data limite, que é o dia 14 de junho, automaticamente sua propriedade vai ser bloqueada. E o bloqueio, a regularização da propriedade é mediante autuação. E eu costumo dizer que as autuações emitidas pela Secretaria da Agricultura, elas são muito custosas. Quando a gente compara, por exemplo, uma autuação de trânsito. Às vezes, uma multa de trânsito é em torno de R$100, R$200. E se eu te falar que a base para uma autuação da Secretaria da Agricultura é em torno de R$2.500. Então, é muito caro mesmo, né? Tá. A importância, eu costumo dizer que parte desde o básico, que é o produtor possuir os dados atualizados junto à Secretaria da Agricultura. O que eu quero dizer com isso? O que ele tem lá na propriedade rural dele é exatamente o que ele tem declarado, né? Isso contribui com o quê? Por exemplo, situação de roubo, abigeato de animais, né? Então, por exemplo, Larissa, você não tem animais de produção. Como que do nada você vai ter na sua propriedade 10 cabeças de gado? Não, ela tem que ter uma origem, né? E essa origem precisa estar declarado, né, junto à Secretaria da Agricultura do Estado, senão são animais sem procedência, né? Então, esse é um ponto interessante. O segundo ponto,
geralmente, laticínios, né, para arrecadar o leite dos produtores, especificamente, né, de gado de leite, ou até mesmo bancos para os produtores conseguirem créditos, né, financiamentos. Eles solicitam uma declaração de conformidade junto à Inspetoria de Passo Fundo. É um documento que a gente emite dizendo que o produtor está regular, e inclusive com o seu saldo de animais, né, junto com essa declaração, se o produtor desejar. Então, ele realizando essa atualização, ele vai permanecer regular com a gente e ele vai ter acesso a essa declaração de conformidade, né? Com essas pessoas que não fazem a declaração? Existe consequências, né? Assim como, voltando à analogia do imposto de renda, né? Assim como no imposto de renda, se as pessoas não realizam a declaração, a gente diz que é pega pelo leão, né? Sim. Então, da mesma maneira, ali na inspetoria, como que funciona? Automaticamente, quando chega no dia 14 de junho, aqueles produtores que não realizaram a declaração anual, o sistema bloqueia a ficha do produtor. Uhum. Então, esse produtor, ele fica incapacitado de fazer movimentações com seus animais, emitir GTA, mandar animais para abate, até a regularização. E essa regularização é mediante auto de infração, que dependendo da situação pode ser uma advertência, ou caso o produtor for reincidente, né, isso já gera uma multa automaticamente para ele. E as multas, eu costumo dizer que nunca são multas pequenas, né, são geralmente... É para já puxar pela orelha, né? Sim, porque eu digo que não são pequenas porque a gente está acostumado, por exemplo, multa de trânsito, às vezes R$200, Sim. R$100, né? As multas junto à secretaria, elas partem de no mínimo R$2.500. Independente do número de animais que a pessoa possuir, né? Essa base da multa, ela é muito alta, sabe? Então... Enfim, eu acho importante a gente fazer esse diálogo, né, com a população para que isso não aconteça. Frisar, né? Que é importante fazer e que a pessoa tem que ir atrás. Isso. E essas pessoas que não fazem, será que porque elas não trabalham com gado? É aquela pessoa que cria só para consumo próprio, digamos assim? Eu acredito que muitas vezes as pessoas possam esquecer. Né? Que nem a gente esquece do IPTU, do IPVA. Então, faz sentido. Então, mais uma vez, eu acho que é importante esse diálogo, né, com rádios, né, com a mídia de forma geral, para tentar divulgar e alcançar o máximo possível de produtores. Porque isso não é benéfico para ninguém, né? Esquecer. Não é benéfico pro produtor, né? E se faz, depois do prazo, também tem multa, que nem teria no IPVA, IPTU? Isso, depois do prazo já está bloqueado o sistema, né? O erro já ocorreu. Sim. E daí isso complica. Isso aí. E, por exemplo, a pessoa, ela esqueceu de fazer a declaração, não recebeu nenhuma informação que ela esqueceu disso por e-mail ou por uma carta em casa, digamos assim. E daí ela vai lá fazer um financiamento, digamos assim, fazer alguma coisa para sua lavoura, para sua propriedade, fazer um seguro safra, alguma coisa assim. Ali ela é embargada com essa falta desse documento, ou ele acaba não embargando, não deixando inacessível alguma coisa? O embargo seria se essas instituições financeiras, né, que entregam esse benefício de financiamento, enfim... O Proagro. Isso. Se elas solicitarem a declaração de conformidade, porque daí esse documento é emitido pela inspetoria. E daí vai lá e vai descobrir que tá devendo. Isso aí. E daí, que nem tu falou, a pessoa esqueceu, nunca fez... Tem que pedir uma autuação para a pessoa ir lá na propriedade e avaliar os animais, é isso? Tem que o quê? Que você falou que tem que fazer alguma coisa para conseguir regularizar. Isso, como é que funciona? A regularização, né, é através da autuação, né? A autuação. Isso, mas claro, se no momento, porque para a gente realizar a autuação, o produtor ele vai até a inspetoria e ele precisa daí declarar a regularidade dos seus animais que possuem na propriedade. Se naquele momento houver uma divergência muito grande,
sim, pode ser necessário uma contagem oficial na propriedade para regularizar, né? Saber Entendi. exatamente o que o produtor tem e para deixar, então, o que tem no sistema tal qual tem na propriedade rural, que Tá. isso é o importante, Que daí acaba né? sendo um processo mais demorado do que a declaração que dá para fazer pela internet, né? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Isso é um ponto importante que tu falou agora, porque esse é o primeiro ano em que foi disponibilizado a possibilidade de realizar a declaração pela internet Olha para que todos legal. os produtores. Isso. Então, a gente acredita, especialmente aqui na cidade de Passo Fundo, que isso vai ser muito benéfico. E por que eu digo aqui exatamente? Porque aqui nós temos uma característica de ser uma cidade um pouco maior e ter bastante criadores de equinos, por exemplo. Sim. E esses criadores são pessoas que geralmente utilizam os animais para rodeio. Para feiras. Isso, e são pessoas que trabalham, né, no seu horário comercial e que talvez não teriam muita disponibilidade para ir até a inspetoria realizar a declaração no horário comercial. Então, para eles, eu acredito que vai ser muito oportuno usar essa via de declaração online. E outro motivo também que eu acho que para eles vai ser interessante é que eles já emitem a GTA pelo produtor online. Que então já faz tudo junto. Isso, é o sistema oficial, né? O Galop, o produtor online, eles reconhecem por esses nomes. Então, eles já manipulam esse sistema. Então, se eles já manipulam, vai ser mais tranquilo para eles, né? Entrar e fazer essa declaração nesse sistema também. E como é que funciona ela online? Assim, qual portal? Por onde que a pessoa entra para conseguir fazer a declaração? Se o produtor colocar no Google mesmo, produtor online, Secretaria da Agricultura, ele já vai conseguir encontrar o link. Bem bem tranquilo. Bem tranquilo mesmo. E em caso de dúvida, a gente sempre coloca à disposição o número da inspetoria para ligação ou então o nosso WhatsApp. Então, eu acho que é interessante, né, falar o número Pode passar, por favor. Ouvintes. Então, o contato telefônico é 54 3316 50 51. E o WhatsApp 51 984 11 7809. O WhatsApp, apesar de ser 51, é nosso aqui de Passo Fundo mesmo. Perfeito. E endereço, a pessoa pode visitar vocês, de repente? Precisa agendar horário? Como é que funciona? Não, a inspetoria de Passo Fundo, ela funciona das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 5h30. Já faz muitos anos que ela está localizada na Vila Rodrigues, bem pertinho ali da Praça Santa Terezinha, na rua João de Césaro. Tá. Então, acredito também que os produtores não terão dificuldade de nos encontrar, já estão adaptados, né? E a ir até lá, inclusive, porque nos outros anos era a única via, a forma de declaração presencial. Sim. Esse ano continua, porque a gente sabe que tem muitos produtores que preferem ainda essa via presencial. Então, pode ser feito tanto de forma presencial, indo até lá nesse horário comercial, ou então online. Perfeito. Você estava comentando antes também que Passo Fundo se espera mais ou menos uns 670 mil declarações esse ano, mais ou menos, né? Esse valor é o estadual. Nível estadual. Isso. Tá, estadual. Para a cidade de Passo Fundo, especificamente, é 924. 924. Isso, tá, isso 924 mil ou 924? 924. Quase 1.000, então. Isso, quase 1.000. Quase 1.000. Tá ali, aí. tá ali. O pessoal tem que comprar umas vaquinhas para fechar, para facilitar o jornalista. Capaz. E daí, beleza, fez a declaração ali online, precisa esperar receber algum e-mail, alguma coisa de confirmação? Vem um e-mail de confirmação, tá. Né? Assim que encerrar, com os dados, né? Com um resumo das informações que ele prestou na declaração anual. Perfeito. E para que serve para o governo ter esses dados? É para subsídio? Para que funciona ele ter essa saber quantos animais o povo tem? Para o governo, o que eu percebo, assim, primeiro, é básico a gente saber a população de animais que tem e a distribuição que tem no estado. Então, por exemplo, a gente sabe que a região norte, a região sul do estado, ela é uma região onde se caracteriza pela produção de bovino de corte, né? Não significa que não tem, mas nada se compara com o volume produzido lá. Como que a gente sabe essa caracterização de regiões?
Uma das formas é através, né, dessa população de animais. Outro exemplo, a região norte, nossa, aqui especialmente, aqui na volta de Passo Fundo, ela se caracteriza fortemente pela produção da avicultura. Então, aqui a gente tem um volume muito grande que ela é praticamente concentrada nessa região, pegando também a região ali da Serra, enfim, de Caxias do Sul. Estrela também é concentrada nessa região do estado. E a gente sabe essas informações através desses levantamentos de dados realizados pela Secretaria de Agricultura. Que dá para tu até entender onde que é produzido mais o quê? Mais gado, mais suíno, Sem mais dúvidas. equino, que nem Passo Fundo. Sem dúvidas. E, por exemplo, assim, para te ter uma noção assim, da importância de a gente saber a concentração de animais, uma avicultura comercial, dependendo do tipo de granja que se deseja abrir, por exemplo, o matrizeiro, que são as mães dos pintinhos, esses matrizeiros, eles precisam ser construídos num local onde não tem certos tipos de criação em torno. Sim. E como que a gente sabe o que tem em torno? Né? Olhando no sistema. Olhando nesse sistema. Olha Então, aí, que legal. Existe uma série de funcionalidades e eu costumo falar, inclusive nas entrevistas que eu dou, que uma das funcionalidades que muitas vezes não é palpável para nós, né? A gente não consegue visualizar no nosso dia a dia, mas é extremamente importante. Quando a gente recebe auditorias do Ministério da Agricultura para avaliar o Serviço Oficial do Rio Grande do Sul, missões internacionais para abertura de mercado para comercialização de produtos de origem animal, o que eles avaliam quando vêm até a inspetoria fazer a auditoria? Eles avaliam o nosso sistema. Então, eles avaliam se mantém essa regularidade de declaração, os índices. Tu me perguntou em relação a essas pessoas que não declaram. Eles avaliam, inclusive, se é feito algum trabalho para alcançar essas pessoas posteriormente. Porque a gente tem que regularizar esses 15% que não foi no momento tá fora. correto. Né? Então, precisa fazer um trabalho de busca ativa desses criadores. Quem então, que são? Por que não estão fazendo? Isso, ir até as propriedades, identificar se realmente ainda possui a propriedade, porque talvez a pessoa possa ter se mudado e esquecido de regularizar a situação junto à Secretaria da Agricultura, enfim. E daí não deu essa informação que saiu do interior. Isso aí. Entendi. Isso Daí aí. tem que dar essa informação. Ou seja, tudo que tu vai fazer, que nem o IPTU da casa. Tu construiu um puxadinho, tu tem que ir lá e informar que tu Isso construiu aí. um puxadinho. Mais Se ou tu menos se mudar dessa ou maneira. se tu fizer ter mais animais, tu tem que também declarar isso pra tu não se incomodar. Isso aí. Olha que legal. Isso Então aí. vamos lá, resumindo. Então o pessoal tem até o dia 15 de junho para fazer essa declaração. Pode ser online, pode ser ligando para vocês pedindo informações ou pode ser visitando a inspetoria ali na Rodrigues. Isso. E a importância disso tanto para o governo, tanto para as ações de entender como é que funciona, onde é que tem mais aves, onde é que tem mais suínos, enfim, onde é que estão os animais. É também para o produtor também, ele foi roubado, ele conseguiu denunciar, olha, eu fui roubado tantos animais de tal raça, então se alguém aparecer com tantos animais de tal raça, pode ser que seja meu. Exatamente. Ou é que geralmente não aparece porque o pessoal já carneia, né? Mas dá pra Enfim, tentar, né? A gente Enfim, tenta. é mais ou menos por aí. Perfeito. Tem alguma outra coisa que tu acha importante frisar sobre esse assunto, sobre a inspetoria? Sim, eu acho importante dar alguns recadinhos para os produtores sobre o que eles devem levar, né, no momento da declaração. Sim, é importante. Então, aqueles produtores que optarem por ir fisicamente, né, na inspetoria, é importante levar sempre um documento de identificação. E não esquecer de levar anotado o número de animais, separado por sexo e idade. E de que animais que a gente está falando aqui? São qualquer animais? Não, eu acho que no início eu comentei, são animais de produção. São exemplares de animais de produção, bovinos, suínos, aves, equinos, ovinos, né? São esses animais. Todos eles, até aquela mesma, por exemplo, a vaquinha que a pessoa tem só pro leite e pra casa, também essa tem que... Sim, todos os animais de produção. Não é eles só para precisam- produção comercial, é Não, produção em não. geral, né? Tá. Isso, Perfeito. inclusive subsistência. Subsistência também. Olha Então, aí. são todos aqueles produtores que possuem cadastro, né? Junto à inspetoria. Perfeito, então. Isso aí. E mais alguns recadinhos que eu acho que é importante para os produtores, agora especialmente os produtores de bovinos. Existe uma vacina que é obrigatório ser realizado em todas as fêmeas de 3 a 8 meses de idade, que é a vacina contra a brucelose. Então, eu acho que é um momento oportuno, já que o produtor ele vai até a inspetoria,
realize essa vacinação e aproveite a oportunidade para entregar o comprovante de vacinação na Inspetoria de Passo Fundo. Sim. Então, acho que dá para casar as duas situações. Aproveita. Isso. Pois é, falando em vacinação, quais que são as importantes agora nesse período do ano, além dessa que você comentou? Vacinação obrigatória de interesse do serviço oficial é apenas essa. Apenas que é essa. a vacinação contra a brucelose de todas as fêmeas bovinas de idade entre 13 e 8 meses. De idade entre 13 e 8 meses. Até porque as outras, geralmente, nós estamos agora sem vacinação, né? Que seria para vaca louca, para outras coisas, estamos... não é mais obrigatório, né? Vaca louca não se vacina, mas febre aftosa também. Febre aftosa, isso, desculpa, eu troquei as doenças. Isso aí. Pois é, até faz uns 2, 3 anos que teve o caso da febre, não teve? Lá pra cima, que o pessoal tava bem preocupado com das exportações, da vaca louca também teve. Febre aftosa faz muitos anos que não tem no país e muitos anos que não tem aqui no estado também. Só casos atípicos, né? Não, é que são duas doenças distintas. Febre aftosa é uma doença que a gente tem que ter muito cuidado em falar em relação a ela, porque... Assusta e a gente retirou a vacina contra a febre aftosa faz uns 2 ou 3 anos. Então, até hoje, a gente tem um trabalho muito intenso junto às propriedades para se certificar e para mostrar para o país e para o mundo que o estado do Rio Grande do Sul não possui essa doença. Sim. E não possui. Sim. A gente faz atividades que a gente chama de vigilância ativa para ela. Para garantir que não possui. Então, isso é febre aftosa, fechamos a caixinha. Tá, outra coisa. A outra coisa é a doença da vaca louca, né? Que é a encefalopatia espongiforme bovina. Daí, essa sim, houve um caso atípico lá pra cima, na região norte, nordeste do país. Que ainda era um animal idoso que desenvolveu da idade, né? Isso, por isso que é atípico e então não teria relevância pro ciclo produtivo do país, né? Sim, Tanto que não teve embargos, né, por causa disso. Só teve aquele sustinho, porque o país é obrigado a relatar, daí parou as exportações, resolveu o problema, não, tá tudo certo, daí voltou as exportações. Mas veja como é importante, né? Tu tem a lembrança, né, desse embargo, foi um embargo pequeno. Agora tu imagina situações reais, né, no sentido de, por exemplo, influenza aviária, que a gente tem falado muito ultimamente. Imagina entrar influenza aviária no nosso sistema de produção, sabe? Se uma suspeita, uma investigação... Já deixa assim... Isso, já gera impacto. Imagina uma doença que gera impacto de verdade, que aconteceria, né? E a influenza, querendo ou não, tá todo mundo em cima para não vir, porque ela só veio em aves de animais silvestres, animais silvestres, né? isso aí. E até agora não foi registrado em nenhum animal comercial. Então, não foi. Graças a Deus. Isso aí. E essa, sim, é uma doença muito importante pra gente aqui, né? Como eu falei alguns minutos atrás, a nossa região é uma região... muito produtiva e densa, né, em relação à avicultura. Isso significa que uma grande parte da rentabilidade aqui da cidade de Passo Fundo mesmo, você sabe, a gente tem grandes frigoríficos de aves aqui na região, então isso faz uma movimentação muito grande da cadeia, né? Não só as pessoas que trabalham nesses locais, mas as pessoas que indiretamente acabam trabalhando. E isso impactaria muito, né, a cadeia como um todo. Cadeia inteira, né? Isso. Pensa. Então, eu acho que para a população, o que é interessante que saibam em relação à influenza aviária é que, como tu disse, essa doença a gente não espera que chegue diretamente num aviário comercial. O que espera é que ela chegue através de aves silvestres. Que estão em países que têm a doença afetada. Exatamente, através de aves migratórias, chega no país e se dissemina nesse meio silvestre. A partir desse meio silvestre, ela pode atingir aves, né, frangos de subsistência, que são aqueles de fundo de quintal, que estão no ar livre, né, e que pode ter mais contato, né, a possibilidade de contato com animais doentes. Até então, qual que é a importância disso e da população que cria
enfim, que convive com aves silvestres, identifica essas aves silvestres e essa população de subsistência. A importância é que se encontrar algum sinal clínico relacionado à influenza aviária, quais são eles? É como se fosse gripe, Sim. né? É uma gripe e sinal neurológico, incoordenação motor, o animal está estranho, está caído. Muitas vezes não é só um animal, são várias aves silvestres que estão ali apresentando essa sintomatologia estranha. É que se essas pessoas identificarem população geral, não precisa ser produtor rural, identifica a situação assim, precisa notificar a inspetoria para a gente conseguir fazer a investigação para evitar isso que chegue na avicultura comercial. E a própria avicultura comercial, ela lida botando tela, evitando que esses animais migratórios entrem em contato. Sem dúvida. Todo cuidado é pouco nesse momento. Sem dúvida. E a gente tá, o quê? Há um ano, bem dizer, já vai fazer um ano que tá nesse controle. Quer dizer, o controle sempre existiu, mas que tá muito denso esse controle por conta dos Estados Unidos, né? Que deu como é que se fala? Uma infestação. Não infestação. A doença se disseminou ela lá. se disseminou muito mais do que deveria. Que eles já têm. Eles nunca conseguiram eliminar 100%, né? Isso, é. Daí acaba que. E no Brasil nunca teve caso registrado da influenza. Em avicultura comercial, não. Isso, comercial. Comercial, não. Mas agora foi mais ou menos em maio do maio. Vai fazer um ano que teve o primeiro caso em aves silvestres, né? Que tá nesse controle intensivo para não acontecer. E o que eu achei muito legal é que quando surgiu a primeira informação lá dos Estados Unidos que estava tendo esse problema, o país não esperou acontecer. O país simplesmente, vamos cuidar da árvore migratória, vamos fechar tudo, vamos organizar para não acontecer. E daí, quando aconteceu, meses depois, foi só numa ave migratória. Então, para ver o controle que o país está tão focado numa coisa para não ter problema, né? É uma cadeia muito organizada, né? A avicultura é uma cadeia muito organizada. Eu acredito que até mesmo pelos sistemas de integração. Então, funciona muito bem, né? Isso é importante, é essencial, Amém. Na verdade. Que bom que funciona, porque senão, Deus o livre, os avicultores estavam preocupados numa hora dessa, né? Então... Sem dúvida. Apesar de que estão, né? Todos estão, mas... Não deixam de estar, né? E a preocupação, eu acredito que é importante também. Sim, justamente. Porque até eu costumo comentar que até há uns 2, 3 meses atrás, a gente não identificava casos de influenza aviária no interior do continente do estado. Somente ali na região... das praias? Das praias, isso. E litorâneas, né? E há uns mais ou menos 2 meses atrás, pela primeira vez se identificou em Rio Pardo. Eita! Né? Então, o que significa? Isso é um alerta para a gente, para entender que essa doença está presente e a gente vai ter que aprender a conviver com ela, assim como a gente fala do Covid, né? Não é algo que vai passar, né? É uma doença que tende a permanecer e por isso essas medidas de biosseguridade, como tu comentou, que os produtores colocam tela, enfim, outras medidas, ela é extremamente importante para evitar que entre na avicultura comercial, né? Excelente, então, aí fomos de rebanho para doenças, porque é tudo no mesmo setor, né? Sem dúvidas, e é importante, e é importante essa comunicação com os produtores, né? Inclusive nesse momento que eles vão fazer a declaração na inspetoria, eles já relatam algumas situações pra gente, né? Que, enfim, pode gerar alerta, né? Em relação à doença, e para isso eles têm que estar sensibilizados a buscar, a ficar de olho nessas aves silvestres, né? E por isso esse nosso diálogo é interessante, né? Perfeito, então, agradeço muito então a Ana Paula Burin, ela que é médica veterinária, fiscal estadual agropecuária e responsável pela Defensoria de Defesa Agropecuária aqui de Passo Fundo. Obrigada pela tua presença, viu, Ana? Muito obrigada, foi um prazer. Obrigada também a vocês que nos estão escutando nesse momento e também lembrando que esse vídeo vai ficar gravado, vai ser postado no YouTube da Start Web Oficial. E até a próxima quinta, muito obrigado. Lembrando também, né, do nosso patrocinador, a Uninter, né? Venha fazer então a sua graduação ou pós-graduação no Centro Universitário Polo de Passo Fundo. Entre em contato pelo WhatsApp no 54981088607 ou venha aqui até a Saldanha Marinho 276, esquina com a Uruguai, para nos visitar. Obrigada e até a próxima quinta.